Muito bom dia, então, gente. Para quem eu não falei ainda, para aqueles que estão chegando, tem gente chegando, gente ligando o áudio e tudo mais, ou pelo menos conectando com o áudio. Muito gostoso estar com vocês, uma manhã gelada assim. Eu devo dar os parabéns, viu? Porque como eu falei aqui logo antes, acho que essa é a manhã que os cobertores agarram mais a pessoa na cama, sabe? Você tem que lutar mais para sair assim, porque não sei a temperatura aí, mas eu acordei aqui, estava 7 graus. Então, a vontade de continuar lá estava muito, muito forte. Vamos orar. Nós vamos entrar na segunda aula, onde eu estou tratando sobre os encontros e diálogos de Jesus no Evangelho de João. Muito material, mas vamos concentrar em alguns encontros, alguns diálogos, procurar estudar com um pouquinho mais de profundidade aquilo que a gente pode. Então, vamos orar e eu já vou começar a compartilhar a tela, tá? Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tecnologia que nos possibilita, mesmo em épocas como essa, estarmos conectados uns aos outros. E o que nós queremos pedir, principalmente, é que estejamos conectados contigo. Que a tua palavra, Pai, a tua presença tenha um ministério, um espaço muito grande em nossas vidas. Que nós possamos não só compreender a tua palavra, mas realmente usufruir da tua presença e do mover do teu Santo Espírito em nossas vidas. Por isso eu peço aqui uma mente desperta, um coração disposto, um ouvido atento àquilo que o Senhor quer nos ensinar. Conduza esse período, Pai, para a tua glória e de acordo com a tua vontade. É o que eu peço, é o que eu agradeço, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Pronto. Nós começamos a falar na semana passada sobre o Evangelho de João. Vou só repetir bem rapidamente, o autor provavelmente é João, filho de Zebedeu. Curiosamente, no Evangelho ele não se identifica, ele se identifica como discípulo amado. E isso de várias maneiras tem sido demonstrado aí pelo texto, que ele está falando de João, filho de Zebedeu. Foi escrito provavelmente no ano 85 depois de Cristo, a partir da cidade de Éfeso. Nós fizemos as considerações a esse respeito na aula passada. O foco do Evangelho é justamente o fato de que ele quer apresentar Jesus como Filho de Deus. Os outros evangelhos, chamados evangelhos sinóticos, apresentam Jesus, cada um deles tem uma ênfase um pouco diferente. Jesus como Rei, o Messias, Jesus como servo, Jesus como Filho do homem. João quer justamente que as pessoas compreendam que Jesus é Deus, é o Filho de Deus. Aliás, ele começa o Evangelho falando isso, né? E no final ele diz, olha, isso aqui foi escrito para que vocês creiam e crendo tenham vida eterna. O público-alvo é judeus e gentios. É muito curioso isso, porque ele explica vários costumes judaicos. Então, uma primeira leitura pode dar a impressão que é um evangelho muito grego, muito gentil. Mas o que a gente percebe é que a argumentação dele fala profundamente de aspectos da cultura e da teologia judaica. Então, ele tanto fala para os gentios, quanto ele apresenta argumentos muito sólidos para os judeus. Nós vamos ver isso na próxima aula, se não me engano. E o propósito dele é muito claro, é levar pessoas à fé. Né? Escrevi para que vocês creiam e crendo tenham vida eterna. Eu quero hoje só introduzir mais uma pontinha a respeito do Evangelho de João, antes de entrar na história que nós vamos olhar, que são as várias declarações que Jesus faz do eu sou. Isso tem uma série de significados, porque ele vai dizer o que ele é, ele vai clamar para si mesmo paralelos, comparações e possibilidades, ou títulos que ele tem. Mas na cultura judaica, na teologia judaica, o termo eu sou remete também àquela experiência lá atrás que Moisés teve com Deus, quando Moisés pergunta para Deus, quando eu chegar no Egito para libertar o teu povo, e eles perguntarem qual é o nome de Deus, o que eu digo? E Deus falou, diga que o eu sou te enviou. Essa declaração
eu sou, era assim fundamental e extremamente clara para todo judeu. Então, no Evangelho, Jesus fala várias vezes eu sou. Ele fala eu sou o pão da vida. Nós vamos olhar isso rapidamente. Eu sou a luz do mundo, nossa próxima aula. Eu sou a porta e eu sou o bom pastor. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a videira verdadeira. E tem uma passagem que eu sinceramente fui prestar atenção agora, e ela é muito marcante. Se você puder abrir rapidamente comigo em João 18. Eu quero ler versos 4, 5 e 6. É uma declaração que Jesus faz. No capítulo 8, ele faz várias declarações de eu sou. Nós vamos ver isso. Mas aqui no capítulo 18, é quando Jesus vai ser preso. E Judas chega com um destacamento de soldados. Os estudiosos dizem que era entre 20 e 40 soldados, armados, preparados. No verso 4 do capítulo 18, a gente lê assim: Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. É a mesma formulação do ego eimídio, do grego, né? Do eu sou ou sou eu. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Eram soldados romanos, não eram judeus. Mas o que eu acho assim muito marcante é que Jesus não ameaçou. Esses homens vieram para prender um criminoso, talvez um revolucionário. Então eles estavam preparados, estavam armados, e Jesus fala, eu sou, ou sou eu, e isso tem um impacto sobre a vida deles, provavelmente por causa da autoridade com que Jesus fala. Não dá para fazer grandes teorias em cima disso, mas o fato é que ele fala com tanta autoridade que eles caem por terra. Então imagina, um pessoal que chega para prender um criminoso, ele não levanta a voz, ele só fala, eu sou, e eles caem. E não eram judeus para ficarem impressionados com essa afirmativa. Só quero aqui destacar um pouco da autoridade de Jesus. Vamos voltar para o capítulo 4. Eu quero olhar hoje especialmente o encontro de Jesus com os samaritanos. Capítulo 4, versos de 1 até 42. No finalzinho do capítulo 4 é quando ele cura aquele oficial, o filho de um oficial de Herodes. E depois, capítulo 5, ele faz a cura daquele paralítico no tanque de Betesda. Mas em capítulo 4, o tema principal é o encontro dele com os samaritanos. E nós vamos ler aqui versos de 1 até 6, e a gente lê assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais a Galiléia. Uma coisa interessante é reparar que o batismo era um costume relativamente conhecido pelos judeus. E era o batismo por imersão. Você tem perto de várias sinagogas tanques onde os judeus faziam lavagens rituais. Eles mergulhavam o corpo inteiro ali dentro. Então, Jesus estava batizando. O sentido do batismo para os judeus sempre foi purificação. Então, dependendo do momento ou do voto que o judeu fez, ou do arrependimento, o que quer que seja, havia um ritual comum entre os judeus, que era esse batismo. Então, aqui só explica que não era Jesus quem batizava, mas seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, que os fariseus diziam que ele batizava mais do que João, saiu da Judéia e voltou mais uma vez a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Deixa eu trazer isso aqui à tona para nós compreendermos um pouco da situação. Nós temos aqui embaixo, aqui Jerusalém, se vocês podem acompanhar aqui. Toda essa região é uma cadeia de montanhas que vai até a Galiléia. Então você pode perceber que tudo isso aqui é uma montanha só, não chega a ser uma cordilheira, porque não é tão alto, mas é uma cadeia de montanhas. Aqui eram
local onde habitavam os judeus, na Judéia, e na Galiléia também. É claro que havia judeus por toda a região, mas especialmente nessa região da Samaria, era onde moravam os samaritanos. E quando diz que Jesus saiu da Judéia, ele estava aqui ou em Jerusalém, quem sabe em Betânia, naquela região, e voltou para a Galiléia, os judeus tinham um costume interessante. Eles saíam de Jerusalém e desciam para Jericó. Você vê que eles saem da montanha e descem para o vale. Daqui, eles continuavam perto do Rio Jordão, em algum ponto ali eles cruzavam para Pérea. Daí eles continuavam caminhando até chegar de volta a Galiléia. Mas se você repara, eles fazem uma volta enorme para não entrar em Samaria. O que Jesus fez é muito curioso, ele faz um caminho direto. E o que é interessante aqui é o texto que diz: era-lhe necessário passar por Samaria. Para os judeus não era necessário, porque você dava a volta. E não só dava a volta para evitar Samaria, mas evitava toda a jornada pelas montanhas. Você descia para o vale e muitas vezes seguia ali embaixo e costeando o Mar da Galileia, ou o Lago da Galileia, na verdade, né? A razão por que eles faziam isso, então, era especialmente por causa dos samaritanos. E aqui é importante nós... Deixa eu tirar esse negócio aqui que fica me aborrecendo. Pronto. Para nós compreendermos um pouco os samaritanos, nós precisamos voltar um pouco na história. Os samaritanos eram uma mistura do povo de Israel com outras raças. Se você conhece um pouco sobre a história do Antigo Testamento, você sabe que depois de Salomão, o seu filho não foi um rei muito hábil e acabou havendo a divisão, as 10 tribos do norte, que passaram a se chamar Israel, e as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, que passaram a se chamar Judá. Então houve uma divisão nos reinos e você tinha 2 reinos. Todos os reinos do norte, todos os reis do norte foram impiedosos. Impiedosos no sentido de não temeram a Deus, se envolveram com idolatria. E assim, gente, não é idolatria só de acender uma vela. Sacrificavam filhos, tinham orgias para celebrar os seus deuses, faziam sacrifícios, todo tipo de abominação. A abominação chegou a tal ponto que Deus mandou vários profetas e eles mataram vários profetas. E finalmente Deus mandou os assírios para dominar o reino do norte. Então, o reino do norte foi tomado pela Síria e a Síria tinha uma política no seu império diferente da Babilônia. Anos depois, a Babilônia vem e toma o reino do sul. Os assírios no norte, eles tomaram o reino do norte e a política deles era acabar com a cultura. Então, eles levaram muita gente embora para o exílio e trouxeram outros povos para habitar ali. Eles estimulavam a miscigenação. Eles queriam misturar, porque eles sabiam que misturando famílias, casamento, esse tipo de coisa, a cultura de Israel iria desaparecer. E, de fato, as 10 tribos que foram levadas pelo Império Assírio nunca mais voltaram para Israel. Então, o que existia ali entre os samaritanos era uma mistura de israelitas com outras raças. E com isso vinham outros costumes e outras religiões e outros deuses e idolatrias. No Reino do Sul, eles foram tomados pela Babilônia, mas a Babilônia tinha uma outra política de assimilação. Eles levavam muitos dos nobres aqui para sua terra, ensinavam esses nobres, educavam esses nobres e os enviavam de volta para governar o seu próprio povo. Aí nós temos todo o processo da reconstrução de Jerusalém. Então, Judá continuou existindo como nação. Israel deixou de existir como nação. Então, os samaritanos são uma mistura de israelenses com outras raças. Além disso, eles cultuavam no Monte Gerizim. Eu vou voltar aqui rapidamente, só para a gente olhar aquele mapa de novo, que tem algumas coisas interessantes aqui que eu não falei na hora. Aqui é o Monte Gerizim, nesse ponto aqui no meio. Ó. É bem pequeno, não dá para você talvez ver com muita atenção aí. E aqui é a aldeia de Sicar. E perto da aldeia fica o Poço de Jacó,
onde Jesus se encontrou com a mulher samaritana. É óbvio que se ele tivesse vindo pelo caminho comum, ele não teria passado por ali. Então, deixa eu voltar para cá. Samaritanos são uma mistura e eles cultuavam no Monte Gerizim, o que, obviamente, para um judeu, fariseu, então, isso era uma heresia, uma abominação. O lugar de cultuar é no Templo de Jerusalém. E eles cultuavam, faziam sacrifícios ali no Monte Gerizim. Também eles aguardavam um novo profeta. E havia uma certa confusão se esse profeta seria o Messias. Eles usavam a expressão Taher. É um novo profeta como Moisés, que então vai nos explicar tudo. Eles não tinham uma expectativa de um Messias libertador. Eles tinham uma expectativa muito, muito confusa. Eles eram considerados impuros para os judeus. E aqui, mulheres, por favor, aguentem. A mulher samaritana era considerada impura desde o berço. O homem samaritano era impuro, mas você ainda podia negociar com ele. A mulher samaritana era assim, não tem esperança para ela. Havia aquele preconceito, aquela situação muito difícil com relação à mulher samaritana. Bom, então, Jesus volta e, em vez de fazer o caminho normal que os judeus fariam, ele passa pelo meio de Samaria. E o que eu quero destacar aqui, mais uma vez, é o verso 4 de João 4, onde diz assim: era-lhe necessário passar pela Samaria, não por uma razão geográfica, gente, mas pelo propósito, pela visão e pela estratégia que Jesus tinha, que nós vamos ver mais para frente. Mas o que nós temos aqui? Começa então um diálogo com essa mulher samaritana. E esse diálogo é muito interessante. Verso 5 diz: assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, mostrei para vocês no mapa, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E ele explica no verso 8 que os discípulos tinham ido à aldeia para comprar alimento. E aí começa esse diálogo. Jesus pede um favor. Diz assim: dê-me um pouco de água. E aí a mulher responde de acordo com o preconceito da época. Verso 9. A mulher samaritana lhe perguntou: como o senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Você vê a explicação de João para quem não era judeu. Porque para judeu não precisava explicar isso. Por isso que a gente diz que o público-alvo era tanto judeus como não judeus. Então a resposta da mulher tem que ter um comentário para quem não é judeu. Mas para quem era judeu, era claro. Jesus, ao pedir um favor para essa mulher, ele cruza vários preconceitos. Primeiro, se dirigia a uma mulher sozinho. Um homem se dirigia a uma mulher sozinho. Segundo, a uma mulher samaritana, que era impura desde o nascimento. E deixa eu explicar um pouco o que significa ser impura. Ser impura significava que tudo que ela tocasse era impuro. Então, se ela pegasse um balde d'água e desse para Jesus, aquela água estava impura. Porque ela tocou no balde, o balde tocou na água, a água ficou impura. Então, a resposta dela, gente, é o mais natural. Muito é falado também ao fato de por que essa mulher ia ao meio-dia para buscar água, que não era a hora correta de se buscar água. Você buscava água no começo do dia, ou, se fosse o caso, no final do dia, não ao meio-dia, onde o sol era mais forte. Conforme a gente vai conhecendo a história da samaritana, nós temos pelo menos uma ideia, uma impressão de por que essa mulher ia buscar água ao meio-dia, provavelmente porque era alguém desprezada ou havia um grande preconceito contra ela por causa da vida promíscua que ela vivia. Então, a primeira, Jesus pede um favor e ela responde com preconceito. Continuando, versos 10 a 12. Jesus, então, fala da água da vida. E é curioso aqui, porque o sentido da água da vida, se você pode, abre comigo ali em Jeremias, rapidamente, Jeremias 2.
Essa era outra expressão muito conhecida em Israel. Não sabemos se a mulher samaritana conhecia porque ela não era israelita, mas é possível que conhecesse também, porque também os samaritanos conheciam os profetas, né? 2:13, e a gente lê assim, Jeremias 2:13, o meu povo cometeu 2 crimes, eles me abandonaram a minha fonte de água viva e cavaram suas próprias cisternas rachadas que não retêm água. De novo, para nós a ideia de água é uma coisa assim, não tem o mesmo impacto. Quando você visita a região e percebe a aridez do lugar, você começa a entender por que a água é um elemento tão importante na conversa e na cultura deles. Uma das coisas que me chocou uma vez, quando nós estávamos viajando ali, e o guia ia falando, olha, aqui é o rio tal. E eu olhava, e não tinha rio nenhum, gente. Tinha um valo seco. Mas aqui é o rio tal, e eu fiquei quieto. Aí o segundo rio, esse aqui é o rio tal. Não tinha água. Aí pelo terceiro rio seco que ele passou, e falou, esse aqui é o rio tal. Eu falei, para. Gente, rio, no Brasil, é outra coisa. Aliás, alguns rios que lá são considerados grandes, para nós são ridículos, porque se você conhece um dos grandes rios do Brasil, aquilo não existe. Mas a aridez, eles chamam de rio por quê? Porque quando chove, forma uma corrente de água. Então, a aridez do local é tal que água é vida. Essa relação é muito forte para eles. Então, quando ali em Jeremias, Deus fala, o meu povo rejeitou a fonte de água viva e cavou cisternas para si, poços para si, na verdade, reservatórios de água, mas que são rachados, que não retêm água. Ou seja, não só eles me rejeitaram, como eles correram atrás de fontes de água que não serão suficientes para alimentar suas vidas, seus corações. Mas Jesus diz assim, verso 10, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Então, ele está entrando nesse referencial de água viva. E a resposta da mulher é de dúvida. Ela certamente não estava nada constrangida, nada feliz de conversar com o judeu. Ela devia estar constrangida desse homem falando com ela. O que esse cara quer comigo? E ela responde assim, verso 11. O senhor não tem nem como tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? E ela já dá uma cutucada a mais. Acaso o senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Então a mulher reage com uma certa... se mantém distante de mim. Tu não sabe o que está falando. Jesus insiste e fala que ele será fonte de água viva. E aqui há um debate se ela ironiza ou não. Vocês me ajudem a interpretar isso. Verso 13. Quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Ele continua no referencial e provavelmente usando as palavras de Jeremias, uma fonte de água. Quando Deus fala, o meu povo rejeitou a mim, que sou uma fonte de água viva, é disso que ele está falando. Então ele fala dessa água eterna, dessa fonte de água eterna. Verso 15, a mulher lhe disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. O que eu tenho estudado é que essa expressão dela não é realmente uma expressão de alguém que fala, então me dá essa água. Mas é uma expressão meio de ironia. Você dá uma água que não acaba mais? Então me dá essa água, pronto, não preciso mais pegar água. Ela ainda não compreendeu, ou não, pelo menos não engajou na conversa de Jesus, que ele está usando uma imagem concreta para falar de uma fonte de vida. Ela ainda se retém aqui nessa conversa mais material, mais mundana, mais concreta. Você tem uma água eterna? Então me dá essa água, pronto, não venho mais aqui. E aqui eu preciso pensar, eu quero te convidar a pensar comigo,
como é uma tendência nossa, muitas vezes, tem duas tendências que eu acho que são igualmente erradas, tá? Uma delas é quando nós espiritualizamos demais as coisas. Então você fala de amar o próximo e a gente fala assim, eu preciso amar a humanidade, todas as pessoas. E a gente fica nesse mundo etéreo, esse mundo que não existe, ou existe, mas é algo tão vago que não toca a minha vida. Então essa espiritualização exagerada é uma maneira de não deixar que a palavra atinja a minha vida. Uma outra maneira de você não permitir que a palavra, o Espírito, atinja a sua vida, é você ficar totalmente preso ao mundo material. Ou seja, fala de amar o próximo, você fala, mas quem que está perto de mim? Quem é meu próximo? Minha esposa. Então, pronto, eu amo minha esposa, está tudo resolvido. Ou quando alguém fala de perdão, e a reação nossa é, não, eu até perdoo, só nunca mais quero falar com a pessoa. Então, os dois extremos, ou espiritualizar demais, ou reduzir demais o ensino de Jesus, eu percebo na minha vida e na vida de outros que são estratégias de você não entrar no diálogo que Jesus está propondo. Porque Jesus não está falando do concreto e do material só, não está falando do espiritual, ele está falando de uma nova realidade, onde o mundo espiritual invade o nosso mundo concreto e o mundo concreto se envolve com o espiritual. Então, quando Jesus fala dessa água eterna, é óbvio que ele não está falando só da eternidade, ele está falando de agora. Essa água eterna que vai te fazer brotar rio de água viva, vai te fazer brotar vida. Ele não está falando, obviamente, também só da água do poço. Então, a gente percebe que a mulher samaritana não está entrando na conversa com Jesus. Ou ela foge para um lado ou ela foge para outro. O próximo passo, então, Jesus vem e aponta para o coração dela. Aliás, eu fico maravilhado como Jesus fala o que fala e não toma um balde no meio da cabeça, porque a reação da mulher podia ser muito bem essa, né? Verso 16, quando ela fala, me dá dessa água que aí eu não preciso mais buscar. Verso 16, ele lhe disse, vá, chame seu marido e volte. E ela responde no 17, não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem agora vive não é o seu marido. O que você acabou de lhe dizer é verdade. É curioso porque Jesus revela conhecer a vida da mulher e ele fala uma coisa muito profunda. Na verdade, ele está dizendo, você é uma mulher promíscua. Você já teve 5 maridos e hoje o homem com quem você vive não é seu marido. Então, ele fala direto ao coração da mulher, obviamente porque ele, sendo Deus, conhecia o coração da mulher. E para mim são palavras que são bastante ofensivas. Eu imagino para ela, essa mulher que ia pegar água no meio do dia, que provavelmente era considerada desprezada pelas próprias mulheres samaritanas, ouve de um homem, e um homem judeu. Quer dizer, tinha tudo para dar errado aqui, né? Mas a reação dela é interessante. Em vez de engajar de novo na conversa, ela foge para o outro extremo. Jesus fala, não quero falar só da realidade, eu quero falar da realidade eu quero falar de coisas mais profundas. Em vez de falar de coisas mais profundas, ela pula para a religiosidade. Resposta dela no verso 19. Vejo que o Senhor é um profeta. Nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Ou seja, em vez dela falar, puxa, é verdade, eu tenho tido muitos maridos, como é que essa água da vida pode transformar realidades da minha vida? Ela pula para um debate religioso. Não, mas vocês, presbiterianos, acreditam em batismo infantil, nós batistas não. Ou vocês, católicos, adoram santos, eu não adoro. Ou vocês, pentecostais, falam do Espírito Santo e de cabelo comprido para mulher, eu não faço. Eu não vou dizer que são debates todos tolos, mas o fato é, não era esse o assunto que Jesus tinha com essa mulher. Jesus queria falar da vida dela, queria, na verdade, ele estava oferecendo vida. Mas eu acho muito curioso como essa mulher parece que fica driblando o que Jesus tem para falar.
E de novo eu sou levado, gente, a momentos da minha vida em que Jesus está tratando alguma coisa pessoal e eu sinto que eu fujo para um lado ou eu fujo para o outro. Ou eu minimizo a mensagem ou eu espiritualizo a mensagem. E a minha palavra para você e para mim é que nós estejamos atentos para compreender a profundidade do que Jesus tem para nos dizer. Eu acho que facilmente a gente se perde ou em debates tipo Torre de Marfim, né? Não, mas na verdade eu acredito que Jesus não morreu por todas as pessoas, mas só por aquelas que foram eleitas. Não, mas eu sou contra a eleição. Não, e o batismo infantil é uma promessa, mas eu não. E a gente fica discutindo uma série de temas ao redor, em vez de pegar a palavra e aplicar ao nosso coração. Então, eu percebo que a mulher está querendo discutir. De novo, a discussão dela era muito própria, porque ela disse: nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é um lugar onde se deve adorar. Isso aí, gente, era assim, era um tiro certeiro para começar uma discussão. Era que nem você, se você é um esquerdista, você começar a falar mal do presidente, ou se você é de direita, você começar a falar mal do PT. É certeza que vai dar um bate-boca. E cá entre nós, bastante inútil. Mas, de qualquer maneira, no caso, eles queriam... Ela quis provocar um agito ali. Vamos discutir, porque onde é que eu tenho que adorar? Aqui ou Jerusalém? E não tinha nada a ver com o que Jesus estava falando. Mas ela queria despistar o assunto. Em vez de falar da minha vida, vamos falar de aonde a gente deve adorar. Em vez de falar de coisas profundas sobre perdão, sobre respeito, sobre restauração, vamos falar de doutrinas que são relevantes, mas são distantes. É uma maneira de desviar o foco da minha vida. É a minha leitura do que essa mulher está fazendo. Verso 21, você vê que Jesus até responde o que ela está dizendo, mas, de novo, ele não entra no debate Jerusalém-Gerizim. Ele não entra no debate que ela está propondo. Ele vai mais a fundo. Verso 21. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está chegando a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Ele está trazendo de novo uma nova realidade que é, ao mesmo tempo, espiritual, mas profundamente relevante para o dia a dia. 22. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Aqui ele está dando uma resposta clássica dos judeus. Em parte é verdade, porque os samaritanos não seguiam toda a lei, não acreditavam em muitos dos profetas, havia uma grande confusão. Então ele fala: vocês estão adorando, mas vocês não conhecem a Deus. Continua: nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Então Jesus não foge da raia, por assim dizer, mas ele tem muito mais para falar. Verso 23. Você vê que ele fala: olha, não é nem aqui nem ali. Vocês não conhecem, nós conhecemos. E no verso 23 ele continua: no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Jesus introduz o que eu diria assim, é uma nova ordem. Ele está dizendo: mulher, você está preocupada sobre sacrifício no Monte Gerizim, sacrifício em Jerusalém? Bom, deixa eu te dizer, Deus não está preocupado com isso. Ele está preocupado com uma adoração que seja em espírito e em verdade. Uma adoração que faça parte do nosso dia a dia. Uma adoração em que o eterno, o transcendente, o espiritual, invade o mundo natural. Quando ele fala em espírito e em verdade, ele está falando isso. Você vai adorar em espírito, mas na prática, na realidade do seu dia a dia. Nós temos afirmado e ensinado ao longo dos tempos que a nossa adoração, ela não acontece só num prédio que fica lá na Rua Conde de Porto Alegre. Aliás, a pandemia tem tornado isso evidente, né? De repente, Deus permite que essa
praga terrível venha sobre todos nós, e as igrejas estão descobrindo que não é só lá que nós adoramos. Nós temos falado isso, mas agora nós somos forçados a viver isso. E como igrejas, nós estamos tendo que descobrir como é que nós podemos viver nossa fé e sermos adoradores em espírito e em verdade com nossos salões fechados. E por um lado, eu fico assim triste de ver vários pastores que eu conheço profundamente transtornados e preocupados porque os templos estão fechados. Eu sinto saudade do culto em comum, como todos nós. Aliás, uma das coisas muito preciosas para mim na nossa aula de EBD é quando começa a chegar gente, né? Assim, no comecinho, os primeiros 5 minutos, e aparece um e a gente fala, oh, e aí, como é que tá? Saudade de estar com o povo de Deus. Agora, o prédio é um recurso que Deus nos deu para nós aproveitarmos enquanto for para aproveitar. Quando não for mais, não interessa. Então, nós temos sido chamados a adorar em espírito e em verdade. Estava lendo uma reportagem recentemente de um pastor chinês que recusou alinhar sua igreja ao governo lá da China, e ele foi multado, perdeu os bens, foi preso, e eu pensando, puxa vida, esse é um homem que adora a Jesus em espírito e em verdade, não só em forma, em ritual. Esse é o diálogo de Jesus. Na hora que ele fala dessa nova ordem, verso 25, disse a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir, e quando ele vier, explicará tudo para nós. Ela fala do Messias, mas o Messias para ela não é o Salvador. O Messias para ela é o que explica. Ela quer o Messias, mas ela está esperando o profeta que foi prometido. Então Jesus se declara. Ele diz, então Jesus declarou, verso 26, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. E parece que na hora que ele fala isso, o céu se abre no coração dessa mulher. Finalmente ela vê esse Messias e ela tem um momento de lucidez espiritual, vamos dizer assim, e a gente pode dizer que ela começa a crer. Deixa eu ler os próximos versículos. Foi 26, quando Jesus declara, eu sou o Messias. 27. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Óbvio, isso era contra os costumes. Mas ninguém perguntou o que quer saber ou por que está conversando com ela. Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Eu fico encantado com essa cena por várias razões. Primeiro, ela foi buscar água. O foco dela era água. E era o meio-dia, e era quente. Ela deixa o cântaro lá, ela abandona a água que ela tinha, porque agora ela realmente entendeu essa preciosidade do que estava sendo oferecido. Em vez de falar, deixa eu ouvir mais de ti, deixa eu compreender melhor, ela volta correndo para a cidade e deve ter feito tal tumulto, tal algazarra lá, que o pessoal vem. E, de novo, essa não era uma mulher que tinha muita credibilidade na cidade. Mas ela chega e fala, eu encontrei o Messias. Se nós descermos até o verso 39, nós vamos olhar ali depois, a gente lê assim, muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ele me disse tudo o que tenho feito. Então, essa mulher foi a primeira evangelista samaritana. E João tem várias primeiras. Quando ele fala de Maria Madalena foi a primeira testemunha da ressurreição de Jesus. A mulher samaritana é a primeira samaritana que chega e é evangelista. E é muito marcante essa transformação, esse evento todo que acontece. E a gente segue aqui na passagem. Os discípulos ofereceram comida, mas Jesus estava muito pouco preocupado com comida. Disseram eles, verso 31, mestre, come alguma coisa. Mas ele disse, eu tenho algo para comer que vocês não conhecem. Mas será que alguém trouxe comida para ele? Houve alguma teleentrega aqui, alguma coisa?
A partir do verso 34, Jesus começa a falar desse movimento espiritual que ele está antevendo, profetizando, falando, que já está acontecendo em Samaria. Ouçam só, verso 34. Disse-lhe Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado, um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram trabalho árduo e vocês vieram a usufruir o trabalho deles. Jesus está falando daquilo que está começando a acontecer em Samaria, não só em Samaria, no fato, objetivamente Samaria, mas muito mais do que isso. E começa a ser revelado aqui por que é que Jesus tinha que passar por Samaria, como nós vimos no verso 4. Era-lhe necessário passar por Samaria, porque Jesus queria semear ali uma semente que mais tarde seria colhida por Filipe, como nós vamos ver. Quer dizer, ele começou a falar, e a recepção que ele teve em Samaria foi muito mais intensa e com muito melhor aceita do que foi a recepção que ele teve, tanto na Judéia como na Galileia. Aliás, em Nazaré quiseram matá-lo, né? Então, é surpreendente isso para mim, porque era um povo desprezado, impuro, distante, rejeitado, e que não conheciam a palavra de Deus. No entanto, Jesus chega, tem uma conversa com uma mulher que não era a mulher de maior credibilidade moral na cidade, certamente, e essa mulher se torna uma evangelista, ou pelo menos ela faz o agito ali na cidade. Tem um conceito que o pessoal que estuda missões e evangelismo fala muito, que é você ser capaz de ganhar primeiro o guarda da cidade, aquele que é a porta da cidade. São pessoas que, se forem ganhas para Jesus, elas têm o poder de multiplicar o evangelho. Essa mulher era uma dessas mulheres, uma dessas pessoas que, por alguma razão, nós não temos dados para saber por quê, multiplicou o alcance do evangelho naquela cidade. Poder do testemunho da mulher, nós já vimos, verso 39, muitos creram por causa do testemunho dela. Mas continua, a partir do verso 40, assim, quando se aproximaram dele, os samaritanos chegaram, os samaritanos insistiram que ele ficasse com eles, e ele ficou 2 dias. Só um pequeno parênteses aqui. Gente, para um judeu ficar com um samaritano, para conversar era difícil. Para ficar na casa de um samaritano, e portanto comer junto com o samaritano, dormir na mesma casa, lembra a impureza que eu falei? Se alguém impuro toca um vaso, o vaso está impuro. Se alguém impuro senta num banco, o banco está impuro. Então Jesus atravessa todos esses preconceitos e fica 2 dias com eles. Verso 41, e por causa da sua palavra, muitos outros creram. E disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. Percebe a mudança? Eles esperavam um profeta que ia explicar tudo. Agora eles dizem, mulher, o que você falou nos levou a crer. Mas agora nossa fé se aprofundou, criou raízes ainda mais profundas. E nós cremos nele, pois ele é o Salvador do mundo. Quero lembrar vocês de mais uma passagem. Abram comigo rapidamente em Atos, capítulo 4. Perdão, capítulo 8. Atos 8, versos de 4 a 8. Nós todos sabemos que quando Jesus subiu aos céus, ele falou, fiquem em Jerusalém até que venha o Espírito Santo. E vocês vão receber poder do Espírito Santo, então vocês vão ser minhas testemunhas em Judéia, Samaria e até os confins da terra. No entanto, os discípulos ficaram em Jerusalém, e estava muito bom em Jerusalém, e eles continuaram em Jerusalém.
Final do capítulo 7, especialmente o final do capítulo 7, nós temos a morte de Estevão. E a morte de Estevão meio que desencadeou, abriu a represa para uma perseguição muito dura contra os cristãos. Então, lemos assim, Atos 8, de 1, vou ler de 1 até 8, tá? Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por causa dele um grande lamento. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Por isso que os judeus fugiram de Jerusalém, e principalmente de Jerusalém, mas mesmo ali nas cidades ao redor, eles começaram a ser muito mais cautelosos. Verso 4. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. É muito fácil nós fazermos uma observação que esse movimento espiritual que aconteceu em Samaria provavelmente nasceu na semente plantada por meio desse evento. Ou seja, Jesus tinha que passar pela Samaria, porque ele tinha que encontrar essa mulher no seu plano, no seu plano soberano, porque ele queria plantar ali a semente, queria gerar uma prontidão para o evangelho. Muitos creram, mas quando Filipe chega anunciando Jesus e que ele ressuscitou, então há um verdadeiro avivamento em Samaria. E cumpre-se aquela promessa que Jesus falou, que olha, eu vim para vocês, mas como vocês me rejeitaram, eu vou para o restante do mundo. Eu fico assim, muito pensativo e muito interessado em não perder as oportunidades que Jesus nos dá. Porque se nós compararmos o que nós vimos na semana passada, Nicodemos, ele tinha toda a lei. Ele conhecia toda a teologia da época, aliás, devia saber toda a Torá de cor e provavelmente grande parte do Mishnah e de toda a explicação judaica sobre a lei. E, no entanto, ele teve tanta dificuldade de aceitar o nascer de novo e o Espírito e a salvação. Essa mulher, ignorante sobre a lei, sabia muito pouco, tinha uma vida de promiscuidade, de dificuldades, de desprezo. Ela encontra Jesus, ela fala, é isso. Então, eu gosto de olhar isso porque, como nós somos uma igreja conservadora teologicamente, mas com uma grande ênfase em estudo, graças a Deus por isso, eu quero estar pronto, eu quero evitar de ser Nicodemos, eu quero mais ser mulher samaritana. Eu quero estar pronto para levar o evangelho, tanto para Nicodemos como para a mulher samaritana. Eu quero estar atento para o mover de Deus entre aqueles que são moralmente corretos, Nicodemos, aqueles que conhecem, Nicodemos, aqueles que são já ouviram falar, mas eu quero falar do evangelho também para aqueles que são meio desprezíveis, que já ouviram falar, mas não entenderam bem, aqueles que são os desprezados, são os excluídos. Porque parece que esse aqui, Nicodemos, ele leva um tempo longo para realmente assumir a sua fé. E esse é um contraste muito forte. Nós vemos Nicodemos até o fim da vida de Jesus, 3 anos quase, para que finalmente lá na ponta, quando Jesus é enterrado, ele se declara. Não sabemos se ele se declarou antes, mas é provável que foi só ali. A mulher samaritana foi uma conversa, gente. E ela entrou na cidade dizendo, descobri o Messias. E se alguém perguntasse, mas qual a passagem bíblica? Ela falou, que passagem bíblica? Ela não fazia ideia. Mas, eu conheci esse Messias. Será que é ele? Então, puxa vida, eu quero estar pronto de falar de Jesus para esse povo. Eu quero estar pronto para
para ver os frutos, esses campos que estão dando frutos. E eu quero estar pronto para a colheita que Deus tem para nós, assim como eu quero que meu coração seja mais simples, mais sensível, mais pronto para responder a Jesus, como a mulher samaritana, ao invés de Nicodemos, que tem que pesar todos os senões e todas as características. Antes de nós encerrarmos, deixa eu só falar rapidamente da próxima aula, semana que vem. Nós vamos falar de capítulo 7 e 8, principalmente, que é quando descreve a festa dos tabernáculos. Tem duas declarações grandes de Jesus, quando ele fala, se alguém tem sede, venha a mim. Isso acontece na cerimônia de purificação com água. No meio tem a mulher adúltera, e depois, no final da festa, ele fala, eu sou a luz do mundo. Então, eu quero olhar isso com vocês com calma. Antes de orar, estou olhando o nosso horário aqui, nós temos alguns minutinhos ainda. Não sei se alguém tem alguma observação ou pergunta, ou palpite. Eu queria ouvir vocês. Se você quer falar, pode falar. Uma coisa que eu acho que pegou bastante na diferença essa de Nicodemos e a mulher samaritana é que Nicodemos tinha uma reputação que era um empecilho para ele acreditar, quer dizer, pelo menos se declarar acreditando em Jesus, né? Ele, a princípio, teria muito a perder a se juntar a esse cara revolucionário que tinha chegado. A mulher, Isso. ela não tinha nada a perder. Ela não. Aliás, ela só tinha a ganhar. Nicodemos também só tinha a ganhar, mas ele não sabia, né? Ele tinha medo. Eu acho que eu não posso me juntar a isso, porque senão o resto do pessoal vai falar mal de mim, né? Acho que isso muitas vezes acaba sendo a mesma coisa com pessoas que a gente fala. Não, eu não posso, eu tenho uma reputação, eu não posso ser crente, né? Isso. Muito bem colocado, André. Eu acho que ela estava tão no fundo do poço que dali só tinha para cima, né? Não tinha mais nada. E puxa vida, eu acho que nós temos que parar e pensar um pouco onde é que nós estamos. Porque no momento que eu me vejo como alguém carente, desesperado e precisando, a palavra de Deus encontra um solo fértil. Na hora que eu me acho mais bacaninha, acho que eu resolvi alguns problemas da minha vida, acho que eu sei lidar com as coisas, eu me torno mais resistente a ouvir a palavra de Deus. E esse é um alerta sério para nós. Eu acho que eu já falei, não sei se eu falei aqui, mas no outro curso, se você puder, acho que vários já assistiram uma série que está passando aí não sei aonde, chamado The Chosen. Ele faz uma série, depois acho que o Beto já deve ter visto isso, né, Beto? Você pode colocar para nós lá no link. Não é Netflix, não é nenhuma dessas, você tem que se inscrever, é um negócio meio maluco lá, não sei explicar. Mas eu gostei muito, porque eles fazem uma representação, aí de novo, tá, gente? É teatro, é encenação de Nicodemos e do conflito de Nicodemos, que pega bem isso que o André falou. Ele dizendo, mas eu vou ter que abrir mão disso. Como é que eu vou explicar? Como é que eu vou... para ele, a perda, entre aspas, era gigantesca. Para a mulher, ela já tinha perdido tudo, né? Oi, Daniel. Oi. Fala, tudo bom? Ana. Só uma observação que me chamou a atenção. Que nem tu disseste, Jesus passou 2 dias com os samaritanos, né? Isso. O que me chamou a atenção é que os apóstolos não questionaram ele. Eles sempre, qualquer coisa que Jesus falava, eles questionavam, principalmente Pedrão, né? Isso. E eles sabiam, né, que os samaritanos eram um povo impuro. E eles, em nenhum momento, eles chamaram Jesus para o canto, né? E disseram, tu tá louco? Como é que tu vai passar esse tempo com esse povo, né? Isso foi uma coisa que eu fiquei assim, me chamou a atenção. Não, é interessante. Não sei se não falaram, Ana, ou se João não registrou também, né? Pode ser. Porque de repente Pedrão foi falar e Jesus deu um para-te quieto nele lá e João não quis... Não sei. Porque você vê que anos depois, quando
Pedro tem uma visão do lençol que desce. Gente, é uma visão, tá? E Deus falando com ele. Ele vai na casa de Cornélio e você vê que ele está todo... Gente, eu não posso entrar, mas eu vou entrar, ó. Então você vê que o processo de conversão e de entrega não é um processo instantâneo, né? Uhum. Então, eu acho tanto que quando eles chegam e ele está conversando com a mulher, eles se espantam, ficam surpresos, mas eles ficam meio sem jeito de perguntar: como é que você está falando com a mulher samaritana? Você está doido? O que é isso? Mas há um constrangimento. Na minha vida cristã, gente, Jesus me leva a vários constrangimentos. E alguns eu encaro, outros eu fico enrolando. Você quer imaginar uma coisa mais constrangedora do que Jesus nos falar que nós temos que perdoar os que nos ofenderam? Sim. É um escândalo isso, gente. Eu não quero. Mas aí o Espírito Santo vem e me constrange e eu vou lá. Agora, o que me faz, pegando só esse exemplo, o que me faz muitas vezes resistir a perdoar é uma postura de Nicodemos. Não, mas eu tenho muito a perder, eu tenho uma reputação, eu sou Nicodemos, membro do Sinédrio. Enquanto a mulher samaritana não tem nada mesmo, gente. Então, perdoar, tô nem aí, vamos perdoar. Então, eu acho que a postura... eu só quero registrar aqui que nós tivemos a presença de um dos nossos mais novos alunos no colo do Rogério. Ele chegou, falou oi para o pai e voltou, saiu correndo de novo. Mas bem-vindo ao pequeno, tá? Que bom. Murilo presente aí. Dê presença para ele na escola dominical. Mas assim, eu gosto muito de comparar os dois. E, de novo, nós estamos sendo um pouco injustos com Nicodemos, porque ele tem toda uma tradição, toda uma história. Mas a comparação é muito interessante, né? E acho que foi muito bem observado pelo André. Gente, são 10:02. Mais alguma palavra? Senão eu vou encerrar com mais uma oração. Daniel. Quer fazer? Fala, Rogério. Eu só queria fazer uma observação, até escrevi ali no chat. É interessante, mais ou menos na linha que o André falou, é interessante perceber assim, o tom de ironia da conversa da mulher samaritana com Jesus. É o mesmo tom irônico de Nicodemos, lá no capítulo 3. Muito bem observado. 4, 9, 10 ali. Da mesma forma que Nicodemos ironiza, né, a questão do novo nascimento, a mulher samaritana também cria essa ironia. E isso é interessante, assim, perceber a resistência que existe na nossa natureza, né, como pecadores, de resistir à verdade, e aqui de forma nenhuma discutindo a graça irresistível, que somos capazes de resistir o chamado gracioso para a salvação, mas sim o que está na nossa natureza, a prontidão natural que nós temos em resistir a Deus, né? Então, assim, essa ironia na conversa, tanto de Nicodemos quanto da mulher samaritana, denuncia isso, né? Então, eu achei muito interessante, na hora que tu falou, eu logo lembrei do mesmo tom de conversa de Nicodemos. Né? Muito bem observado, Rogério. Realmente, Nicodemos diz: como é que eu vou nascer de novo? Ter que entrar no ventre da minha mãe? Quer dizer, tu percebe a ironia? Tipo, que ridículo. E a mulher fala: é água que dura para sempre, então me dá essa água que eu não venho buscar mais. Então, o nosso coração, com muita frequência, resiste à palavra de Deus. Aliás, essa é a essência da natureza humana, né, gente? Do pecado. É aquele punho levantado contra Deus, dizendo: sou eu que mando aqui. Você não vai me dizer o que fazer, você não vai me confrontar. Minha oração é que nós tenhamos um coração mais quebrantado, mais pronto para sermos surpreendidos por Deus. Gente querida, eu vou encerrar aqui. Acho que o Rogério colocou, não sei se foi o Rogério, mas acho que o Beto colocou aqui no chat uma referência sobre esse The Chosen, essa série muito boa, assim, muito emocionante. Bom, não adianta nada, eu chorei em todos os episódios, mas minha esposa diz que eu choro até em propaganda de papel higiênico, então não tenho moral para falar nada. Mas eu achei muito emocionante todos os episódios, tá? Se você puder,
baixa o aplicativo, eu não sei bem como é que funciona ali, mas a gente consegue fazer isso. Queria encerrar então com uma oração e nos vemos no culto agora. Ou não nos vemos, mas estaremos no culto agora, tá bom? Senhor nosso Deus, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra, obrigado pelo modo como uma história tão conhecida se torna tão reveladora dos nossos próprios corações. Como foi observado, nós queremos ter o desapego, o quase desespero da mulher samaritana. Queremos estar prontos a ouvir tua voz, queremos estar prontos a sermos surpreendidos por ti. Fala conosco, Pai, e nos leva a falar de ti para aqueles que talvez estejam na mesma situação. Ajuda-nos a olharmos para aqueles que precisam de ti e ainda que não reconheçam isso, ainda que resistam a isso, e que nós possamos ver esses campos que estão prontos para a colheita, Pai. E que pela tua graça possamos ser tanto semeadores como aqueles que colhem também. Pedimos e agradecemos por tudo isso, no nome de Jesus. Amém.